Sejam então bem-vindos a mais uma edição de Tomar Turismo, sexto episódio, depois de uma pausa de uma semana. Na última semana estamos então de volta e novamente saímos de portas, por assim dizer, saímos dos nossos estúdios. Há 2 semanas estivemos no Convento de Cristo, hoje escolhemos o Núcleo de Arte Contemporânea de Tomar para então levar a cabo mais este episódio do Tomar Turismo. Importa nunca é demais recordar que está em causa uma iniciativa realizada no âmbito do projeto Monfutur, Turismo e Cultura com e para a Sociedade, desenvolvido em parceria com o Instituto Politécnico de Tomar, também com o Instituto Politécnico de Santarém e o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, e é um projeto cofinanciado pelo Programa Operacional Competitividade e Internacionalização Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Vamos então, para nos situarmos, esta edição irá seguir até bem perto das 19 horas. Pode acompanhar-nos pelas frequências 98 e 92 FM, também pelo nosso site radiohertz.pt, por áudio e vídeo em direto para todo o mundo, sem esquecer a plataforma Mel para clientes desta operadora televisiva, e aqui basta carregar no botão verde do comando da sua televisão e digitar o código 929800. Feita esta introdução, vamos então dar seguimento a este sexto episódio do Tomar Turismo. Hoje, e passo desde já a apresentar os nossos convidados: Mónica Cardoso Vieira, gerente da Red Fênix Engenharia. Também temos, e agora seguindo esta ordem que me acompanha à minha esquerda, precisamente, Eduardo Correia, sócio do Segredo do Vigário, e Filipe Pires, da Associação Tomar Honoris. É com eles que vamos então falar nestes próximos minutos, até bem perto das 19 horas, e como é óbvio, agradeço desde já aos três por estarem connosco. Muito obrigado pela vossa disponibilidade, e para já, para nos situarmos, e vou começar pela Mónica Cardoso Vieira, peço-lhe que nos faça uma apresentação da Red Fênix. Que serviços é que são prestados? No ramo de Engenharia Eletrotécnica e Computadores. Foi fundada há 7 anos por 2 jovens antigos alunos do Instituto Politécnico de Tomar, que... O microfone é melhor trocar. A nossa área de interação, portanto, nós temos, a maior parte das pessoas em Tomar pensam que nós somos apenas um centro de assistência e de reparação. Nós temos um laboratório técnico que não está visível ao público, um laboratório com cerca de 200, 300 metros quadrados, e que temos as áreas devidamente seccionadas: eletrotécnica, informática, recuperação de dados, desenvolvimento. Portanto, nós trabalhamos, inicialmente começámos por trabalhar para outras lojas de informática, na reparação de motherboards, microeletrónica especificamente, e depois, ao longo dos anos, fomos alargando as nossas vertentes de serviço, o nosso público-alvo, e atualmente temos 4 elementos no quadro da empresa. Temos mais alguns elementos como estagiários e como prestadores de serviços, e o objetivo é, sem dúvida, prestar à comunidade um bom serviço tecnológico, com as diferentes vertentes que isso necessita, e conseguir conciliar a informática com a eletrónica, porque são coisas muito distintas, mas a maior parte das pessoas pensa que tudo o que é um tablet, tudo o que é um smartphone é informática apenas, mas também tem uma componente eletrónica, e quem é licenciado em Engenharia Informática não tem obrigatoriamente de saber prestar reparação eletrónica. E a nossa empresa, o nosso objetivo principal sempre foi conseguirmos conciliar, de mãos dadas, diferentes vertentes: tecnologia, humildade e trabalho. E a partir daí, tudo o resto vem com uma boa equipa e muito trabalho. Uma aposta ganha já, então? Sim, uma aposta ganha. Há muito caminho a fazer ainda. Muito bem, e já vamos conhecer também esse caminho. Eduardo Correia, bem-vindo também, obrigado pela presença. Vamos à apresentação. Boa tarde. A empresa que eu represento, nós comercializamos uma bio, que já existe em Tomar há aproximadamente 50 anos, que era inicialmente feita numa casa aqui perto, que era a Casa dos Passarinhos, que ardeu em 96. Teve uns anos sem ser comercializado. Entretanto, o filho do Sr. Vigário regressou da Inglaterra e iniciou um novo projeto.
O Sr. Francisco morreu em 2015, eu na altura já era sócio dele. Teve novamente mais um ano parado e eu e a viúva do Sr. Francisco iniciámos este projeto da recuperação da bebida e desde aí é o que nós temos estado a fazer. Muito bem. Filipe Pires, também obrigado pela presença. Vamos conhecer então um pouco mais sobre a Associação Tomar Anoras. Antes de mais, queria agradecer o convite à organização por estar aqui. É um prazer enorme sempre falar acerca da Associação Tomar Honoris e por isso agradeço. A Associação Tomar Honoris surge no seguimento da festa templária e o gosto que alguns elementos tinham por esta questão templária e no âmbito que nós trabalhamos mais medieval. Inicia com um grupo de trabalho de cerca de 10, 12 pessoas, mais concretamente numa sala de armas, em que trabalhávamos as várias vertentes da esgrima, com não só espada, mas também com todo o tipo de armas, desde os machados, as massas de armas, chicotes de armas, lanças, tudo. E o gosto foi crescendo até ao ponto de, no segundo ano da festa templária, nós termos a iniciativa de criar uma associação, porque achámos que teríamos mais alguns benefícios em ter esta associação e mais alguns apoios. E foi neste âmbito que nasce a Associação Tomar Anoris, com o gosto de algumas pessoas por esta área medieval, por esta área da história e por querer saber mais acerca do que se passou em Tomar. A verdade é que 5, 6 anos já passados, às vezes não me recordo muito bem já da idade da associação, parece que já tem 15 ou 20 anos, mas não, é muito recente. E até porque nos últimos 3 anos é que demos um salto que eu acho em termos de qualidade em Tomar, porque até à data tínhamos trabalhado mais fora de Tomar, Aljubarrota, Guimarães, Santa Maria da Feira, entre outros locais. E foi neste âmbito que a associação começou a crescer, primeiramente, como eu disse, com a sala de armas, e depois criou-se um projeto envolvente após esta primeira iniciativa, em que tornámos este projeto um género de uma escola de artes medievais. O que é que aconteceu depois? Criámos a parte do arco histórico, criámos a parte das danças históricas e recentemente temos uma vertente com a música histórica. Temos neste momento 7 músicos a trabalhar tudo o que é música medieval e renascentista para Tomar. O que é que acontece? Isto, de um momento para o outro, tornou-se uma escola de aprendizagem e de partilha de experiências, não só a nível local, mas também a nível nacional e internacional. Depois contamos também para além desta vertente toda histórica e de estudo das armas, e estudo da dança, do arco, da arte da guerra, o próprio turismo militar, o turismo religioso, estas vertentes todas, nós achámos por bem dar mais outro salto no que se refere à implementação de novas atividades. Filipe, depois mais à frente já vamos conhecer essas atividades. Já agora, ainda nesta introdução, aproveitava para colocar outra questão a propósito desse trabalho inicial ter sido conquistado fora do Conselho de Tomar. Eu aqui pergunto porquê. Houve a necessidade de ganhar a confiança no local onde a associação nasceu, primeiro do que aquilo que aconteceu além fronteiras, entre aspas? A verdade é que nós, numa fase inicial, nós tivemos um mestre de armas, que era o mestre Fernando Brecha, que é um dos grandes mestres de uma das maiores companhias também, que é a Companhia Livre. E esse mestre levou-nos para além de Tomar. Tomar, na altura, não tinha muita coisa para trabalhar, verdade seja dita, aconteceu a primeira festa templária e posto isto ficou um enorme vazio, e nós nesse ano acabámos por ter alguns convites do mestre Fernando e participar em algumas feiras medievais e começar a graduar os nossos instrutores, o nosso instrutor, o Gonçalo Graça, e a tornar as coisas mais verdadeiras e mais legais. A verdade é esta, é que tivemos que tornar as coisas mais legais. E por isso mesmo, por esse facto é que nós fomos obrigados, não foi bem obrigado, nós trabalhámos mais fora de Tomar por isso mesmo, porque houve um convite deste mestre, houve uma oferta de várias atividades, como eu já falei, para Aljubarrota, para Silves, Guimarães, entre outras feiras medievais,
E nós abraçámos este convite durante 2 anos, sensivelmente 3, ainda continuamos a abraçar, trabalhamos todos os anos com o mestre Fernando e com o mestre João Maia, que é conhecido da cidade de Tomar, por fazer a festa templária também connosco. Passado algum tempo é que começámos a tentar implementar algumas atividades em Tomar, nomeadamente com a Câmara Municipal, a concorrer ao apoio ao associativismo, que foi bastante importante para a nossa associação, e aí sim começámos a trabalhar em Tomar e começámos a ganhar outra dimensão, começámos a dar-nos a conhecer a nossa cidade. Mas é óbvio, já com... Vamos lá ver, nós não podemos ser hipócritas ao ponto de dizer que foi bastante produtivo e bastante útil para nós associar-nos ao mestre Fernando. Na altura precisávamos de algum dinheiro para investir, e isto é tudo esta associação, todo o material que tem é extremamente caro. As pessoas por vezes não têm ideia de quanto é que poderá custar uma armadura templária. Uma armadura templária, já tenho dito isto várias vezes, custa à volta de 2.000 euros o que nós temos. Coisas para bater à séria. Nós neste momento temos 17 armaduras completas e foi necessário fazer este investimento inicial. É verdade que as feiras medievais lá fora nos deram muita projeção e sobretudo muito dinheiro à associação. Fomos comprando, tivemos muita boa vontade dos nossos sócios, construímos algumas coisas nossas. Estou-me a lembrar da cozinha medieval, por exemplo, que temos, estou-me a lembrar do ferreiro que temos, estou-me a lembrar do malheiro que temos também, de outros ministérios que temos também para trabalhar lá fora e dentro de Tomar. E isto é verdade, é que nesta primeira fase realmente o não trabalhar em Tomar foi por isto mesmo, foi porque precisámos mesmo de ganhar algum dinheiro e associarmos a esta situação. A Mónica Vieira também aqui para relacionar então os serviços da Red Fênix com o assunto que ao fim e ao cabo nos traz aqui, que acaba por ser aqui o turismo, também aqui este impacto cultural. É possível aliar esta vertente mais tecnológica ao turismo, conciliar as duas? Vocês têm serviços para estas áreas? Sim, temos. E em 2 ramos distintos. Um primeiro ramo que é aquele que é mais conhecido, portanto, nos últimos 2 anos e principalmente no último ano, têm chegado cada vez mais turistas à nossa loja de atendimento ao público, onde recebemos equipamentos. Portanto, o primeiro contacto com o turista, ele chega-nos com um pedido de ajuda, porque algo não lhe está a correr bem, ou porque perdeu todo o registro fotográfico que tinha, das fotografias que tinha começado a tirar no Porto, depois passou para Alcobaça, Batalha e tinham passado também por Tomar. Ou porque teve algum problema com o seu smartphone e hoje em dia reconheçamos ninguém passa sem smartphone, ou há quem passe, mas condiciona muito mais o dia a dia. Quem precisa dele, não o tendo, sente muita falta. Portanto, nós aí é logo um primeiro contacto que temos, em que, falando a língua de muitos deles, e isso é uma mais-valia, entre inglês, francês, espanhol, chegam-nos turistas que não sabem falar inglês. Isso é uma realidade. Portanto, temos de ter uma capacidade de resposta nesse sentido e depois uma rápida resposta no sentido de lhes resolver o problema deles. Essa é uma vertente. A outra vertente, no caso de desenvolvimento, que não é do conhecimento público, portanto, não é um serviço que se vá lá comprar, é um serviço que tem vindo a ser desenvolvido e que nós, nos últimos anos, temos apostado claramente nessa vertente de criação, de desenvolvimento. Portanto, em equipa, fazemos um brainstorm e as ideias vão surgindo. Assim, e daí a participação no CITIAC, também iremos falar. Portanto, para o turista nós conseguimos desenvolver, neste caso para o turista, para benefício de todos, uma plataforma, seja uma plataforma web, uma plataforma física, em que qualquer pessoa que chegue à nossa cidade pode, por exemplo, ter acesso a um roteiro. Hoje em dia o turismo pode ser dividido entre o turismo que é vivido e o turismo para visita. Portanto, há o turismo vivido e o turismo visitado. E nós, como temos um contacto, portanto, os turistas chegam-nos e para chegarem à nossa loja é porque alguém os encaminhou para lá, ou porque associaram, ou porque viram a informação. Mas o turista, para chegar a algum sítio, ou fez uma consulta prévia, e em alguns casos é mais ou menos longa, ou então houve alguém que fez o trabalho por eles, no caso dos guias turísticos, ou então veio à experiência, ou foi alguém que depois foi recomendando. E são muitas das vezes em que o turista sai das nossas instalações, na maior parte das vezes satisfeito e bem mais alegre do que quando entrou, e depois nos pergunta: olha, recomendo-nos um restaurante onde possamos ir, mas nada daqueles restaurantes para turistas, um diferente.
E há muita gente que nos pergunta isso, seja para restaurante, seja para visitar algum estabelecimento. E isso faz-nos pensar, porque na realidade nós temos o nosso dia-a-dia e depois somos presenteados com estas situações que se calhar muitas das vezes não é essa realidade. Vocês acabam então, também aqui por fazer um serviço público. Sem dúvida, sem dúvida. Neste caso a Câmara Municipal, outro tipo de entidades que trabalham no setor do turismo e da cultura, têm noção dos serviços que são prestados pela Red Phoenix. Neste caso, neste serviço público, propriamente dito. Possivelmente não têm, aliás, possivelmente nem sequer desses, nem de muitos outros, porque sempre foi o nosso objetivo. É uma área tecnológica e facilmente podemos estar na boca do mundo por uma ótima razão, como logo de seguida pode acontecer o oposto. E dois jovens inexperientes, e inexperientes mesmo, porque este mundo do empreendedorismo nós não saímos da escola nem logo preparados para o mercado do trabalho, muito menos para abrir uma empresa e para compreender tudo o que isso envolve. E então optámos por desenvolver e ao longo do tempo evoluir, maturar as nossas ideias, ganhar conhecimento, formarmos-nos. Por exemplo, a minha área de formação não é gestão. Eu depois formei-me em gestão mais tarde. Eu sou licenciada em Engenharia Química e por sempre ter trabalhado e estudado, rapidamente me apercebi que não era aquilo que eu queria fazer para o resto da minha vida. Eu trabalhava, terminei o curso, fiquei logo a trabalhar na área e também dava aulas de Física e Química e percebi não é isto que eu quero. E tudo isso acabou por me trazer bagagem para depois mais tarde conseguir perceber o que é que devemos agarrar. Não temos que ter os pés assentos na terra, portanto, e uma vertente tecnológica, por isso é que também não existem muitas empresas tecnológicas. Ainda há pouco tempo eu tinha visto uma notícia que Tomar estava na cauda da criação de empresas. Não se podem criar empresas todos os dias, e hoje em dia é muito fácil criar uma empresa, aliás, o mais fácil das empresas é mesmo criá-las. Mas não podemos nos restringir a isso e as coisas têm que ser feitas com consistência, porque não queremos existir apenas durante 1 ano, nem durante 2, nem durante 10. Existir por muito mais, porque temos pessoas à nossa responsabilidade, queremos servir uma sociedade, uma comunidade, queremos estar abertos para o mundo. E isso tem de ser trabalhado, portanto. E a questão da não divulgação, logo numa fase inicial, foi pensado, foi uma decisão tomada comigo e com o meu sócio, em que, ok, vamos ver o que é que conseguimos tirar daqui, porque a forma como eu penso hoje não é a mesma forma como eu pensava quando criei a empresa. E as coisas têm vindo a evoluir. Nós, ao longo do tempo, a mudança do tipo de serviços e da oferta, a mudança de instalações, inclusivamente, foi uma questão de adaptação, se calhar. Como adaptação e como resposta àquilo que nos chegava. Não era a nossa intenção ter um espaço aberto ao público. Nós, nas nossas instalações antigas, trabalhávamos para lojas de informática de norte a sul do país, com transportadoras, e as pessoas começavam-nos a chegar lá. E daí mudámos de instalações, porque precisávamos de um laboratório maior para termos não só a vertente eletrónica, a vertente de informática, a vertente de desenvolvimento, e tudo isso precisa de muito espaço. Então, a mudança de instalações, a divulgação gradual dos serviços que nós queremos divulgar de forma eficaz, passou a ser uma estrutura e uma identidade da própria empresa. Para o turista, nós temos consciência que conseguimos desenvolver e dar resposta a muitas das necessidades do turista e da própria cidade em si, mas tudo isso implica pessoas a trabalhar, pessoas competentes, pessoas que gostam daquilo que fazem e que tenham total conhecimento. Nesta área, a formação de um técnico qualificado, seja em informática e eletrónica, na prestação dos serviços, é entre 2 a 4 anos. É muito tempo. Portanto, nós temos 7 anos, felizmente temos tido boas pessoas a acompanharem-nos, pessoas que querem elas próprias crescer, ser melhores pessoas, ser melhores profissionais, e isso é que faz toda a diferença. Se tivermos um técnico por 1 ano e ele depois for logo embora, ou porque é mandado, pelo que seja, não há interesse, porque é o conhecimento que se vai, é uma dedicação que ali fica e que depois acaba por cair em saco roto. E então temos obviamente de trabalhar nesse sentido, a divulgação é feita nesse sentido e aos poucos vamos dando a conhecer à cidade aquilo que somos capazes, para que também, porque estamos dispostos aos estímulos daquilo que nos é solicitado. Se nos pedirem, porque nós apresentamos soluções, o nosso objetivo é mesmo esse, em tudo, seja a nível de assistência, a nível de desenvolvimento, nós damos soluções. E hoje em dia, tecnologicamente, querem-se soluções que nos libertem de tempo, nos libertem de preocupações e nos desafiem, porque temos de ser desafiados no nosso dia-a-dia em todos os setores. E o turista, quando vem para a cidade de Tomar, eu tenho clara ideia que ele quer ser desafiado. E é nesse sentido, dando resposta a esse desafio, que
nós iremos desenvolver um automatismo, é a nossa intenção. Aliás, esse projeto ainda está no papel porque é um filho do VB City que nós apresentámos no CITIAC, foi no primeiro CITIAC que participámos, ficámos nos 5 primeiros. O projeto que foi lá apresentado, VB City... Já vamos então falar disso. Eduardo Correia, permita-me então, só para apanhar também aqui e estabelecer esta ponte em termos de adaptação, neste caso, o produto turístico e com o turista, o segredo do Vigário já é uma marca com mais anos de mercado. Isso quer dizer que a adaptação à atualidade, à medida que ela vai avançando, tem sido mais difícil ou não? Não. O problema da marca é que sempre foi vista numa ótica artesanal. Nós estamos a tentar mudar isso agora. As coisas vão levar o seu tempo. Acho que há um interesse da parte da autarquia. Aliás, nós em 2015 fomos considerados um produto com interesse regional, por unanimidade numa Assembleia. As coisas não estão a correr com a velocidade, se calhar, que era necessário, mas estão a seguir o seu caminho e vão mais seguir o caminho lentamente. Fizemos algumas alterações ao longo do tempo, foi alterado o nome, foi alterado os protocolos de fabrico, recorremos a laboratórios que nos deram ajuda técnica, a imagem foi toda alterada e as coisas estão a seguir o seu caminho. Ou seja, também aqui houve uma necessidade de modernização. Sim. E esse ciclo traduziu-se em melhores resultados? Já se traduziu em melhores resultados? Traduziu. Ainda não estamos no ponto que nós queremos, porque a bebida neste momento ainda não é estável ou ainda não tem um prazo de validade que nós gostaríamos, que seria entre 6 meses e 1 ano. Já temos os protocolos de fabrico, que nos foi fornecido por um laboratório ao qual nós recorremos, mas estamos a ter uma certa dificuldade em implementar. Porque uma coisa é fazer em laboratório, outra coisa é nós chegarmos aqui, implementarmos e termos depois capacidade para ter aquela litragem que realmente o mercado precisa. Neste momento não conseguimos fazer as duas coisas, mas estamos a trabalhar nisso e vamos lá chegar. Neste momento trabalhamos mais só a região de Tomar, tudo o que é restaurantes e cafés. Chegámos a vender durante algum tempo lá para cima para o Castelo. Tivemos de deixar, porque realmente o prazo de validade neste momento ainda é um bocadinho curto. Mas eu estou convencido até ao verão que vem esse problema vai ser resolvido e nós a partir daí temos várias entidades interessadas em distribuir para nós, o que é ótimo. Retiramos esse custo e esse tempo despendido à nossa empresa, passamos só a fabricar e alguém que já está mais vocacionado para essa área irá distribuir para nós e nós limitamos a fabricar. Vou chamar-lhe assim produto, considera que vende um produto que tem impacto no turismo, no turista? Eu tenho a noção que, principalmente a nível nacional, o turista nacional, quando vem à cidade procura muito produto. Quando vão principalmente ali aqui à Zona Velha, perguntam onde é que podem beber, porque a bebida já tem mais anos do que eu tenho de vida, não é? Eu tenho 48, a vida já tem uns 50 e poucos. Já é falado há muito tempo e principalmente as pessoas mais velhas têm um bocado a tendência a perguntar. Penso que a nível nacional já é relativamente conhecido. Já apareceu em diversos programas, já apareceu na televisão, e é uma bebida já com muitos anos. Nesse aspecto, eu penso que sim. Aliás, a Câmara não nos daria se não achasse que nós seríamos uma mais-valia mais tarde ou mais cedo aqui para o turismo. Para além dessa necessidade de modernização, também tem havido necessidade de continuar a publicitar o produto? Nós, por alguma razão estou aqui hoje, já fui a outros programas, e ultimamente o que nós temos feito é, temos ido a feiras medievais. Não tanto pela verba que nós vamos lá ganhar, muitas vezes não é por aí, o trabalho que dá não compensa o dinheiro que se vai ganhar lá, e até porque nós, quando vamos a essas feiras, oferecemos mais do que o que vendemos, mas dá uma visibilidade muito maior à bebida. Oferece bastante.
Muito bem. Filipe Pires, voltemos a falar da Tomar Honoris, desse conjunto de atividades que a Associação tem então desenvolvido. Eu voltava um pouco atrás, precisamente à nossa conversa. Então, é esse ponto em que Tomar começou a prestar mais atenção a Tomar Honoris. Isto, quem vê de fora pensa, bem, Tomar Honoris vive da festa templária, e agora falando só aqui de Tomar, da festa templária e pouco mais, mas não é isso, pois não? Não, de maneira nenhuma. É verdade que a festa templária foi um grande impulso que nós tivemos e fomos reconhecidos por isso, mas nós corremos o país todo em feiras medievais e somos pagos por isso. Temos também aqui ao lado Paialvo, a Ceiceira, e fazemos também ali na zona de Golgampo, Pombalinho, pronto, e mais umas 2 ou 3 feiras medievais aqui ao lado. Como é que se explica que de um momento para o outro, para além da festa templária, tenha efetivamente surgido estes eventos, a Ceiceira medieval, Paialvo, o termo de Paialvo, como é que se explica isto? Eu muito sinceramente acho que foi mesmo por impulso dos próprios autarcas e do poder local e da população em geral, porque reparamos que Tomar tem história, tem muita história, e as cidades todas à volta e o terreno todo à volta também está com essa história. Vejamos, Paialvo, a Ceiceira são terras ligadas muito aos templários. E tinha toda a lógica em ter um bocadinho dessa recriação histórica. Os próprios forais também, eu sei que há aqui à volta alguns forais que se podem vir a trabalhar. E depois temos aqui muitos edifícios, temos aqui quintas, temos coisas magníficas que dá para trabalhar diversos períodos no tempo, a época romana, temos imensas coisas. E, muito sinceramente, acho que foi mesmo a própria população e as próprias associações locais dessas freguesias e não só que realmente começaram a impulsionar estas coisas. Basicamente, acho que foi, sim. Qual é que é o impacto daquilo que vocês fazem, que a Tomar Honoris faz no turismo local, no turismo do concelho? Bem, eu, muito sinceramente, acho que nós damos alguma qualidade e veracidade ao que nos é contado, ao que a história nos conta. Nós lá fora somos conhecidos por conseguir a verdadeira essência e não... Quando eu digo verdadeira essência, é tornar as coisas com o maior rigor histórico possível. O que eu quero dizer com isto é que, por exemplo, não vemos nenhum dos nossos homens com relógio, não vemos nenhum dos outros homens com piercings, não vemos nenhum dos nossos homens com ténis. Não. Querem usar, usam conforme se usava na altura. Se me perguntarem, é tudo exatamente como era antigamente? Não é impossível. O aço é diferente, o tecido é diferente, mas tentamos colocar as coisas todas nesse ponto. Tentar criar o máximo rigor possível. E aí sim, acho que foi um dos pontos que, pelo que a nossa associação cresceu, foi mesmo essa situação, um rigor histórico, primeiramente nas armas, na parte da esgrima histórica, e depois nos outros departamentos todos que temos aberto. Voltando ao início, que me perguntou se a Tomar Honoris vivia só das feiras da festa templária. Já dei aqui algumas respostas que não, e como isto são atividades praticamente sazonais, as feiras medievais, basicamente no verão é quando se trabalha esta situação, nós vimos obrigados, não é obrigados, vimos aqui forçados a ter outro tipo de atividade. Então, quando a legalização destas coisas todas, da esgrima, das danças, do arco, das bestas históricas, da própria música, surgiu a situação da competição. Descobrimos um mundo que praticamente ninguém conhece. A esgrima histórica, a esgrima competição, junto da EMA e da IFEMA, Historical European Martial Arts, e junto da Federação Portuguesa de Arqueiros e Besteiros, junto das próprias federações de dança, e entre outras. E então o que é que começámos a fazer? Para além de termos a época de verão nas feiras medievais, começámos a criar eventos que nos dessem competição. Neste momento, o ano passado, organizámos as primeiras jornadas de esgrima histórica da IFEMA, trouxemos cá atletas de todo o mundo, com diversos workshops, fizemos algumas conferências e entre outras coisas. Este ano organizámos o primeiro torneio nacional de esgrima histórica, em que tivemos cá 50 atletas nacionais. Foi a maior prova a nível nacional nesta vertente da esgrima.
No futuro eu vou reunir, estou a reunir com os meus departamentos todos. O objetivo é não só trabalhar no verão, mas, por exemplo, as danças, ter um festival de danças medievais, a música, ter um festival de música medieval, em períodos que nós achamos que nós ditamos mais mortos. E depois, a associação tem toda uma dinâmica com os jantares medievais, com os passeios pedestres com história, com atividades ligadas à população, e que tudo o que é organizado, isto era uma ressalva que eu gostava. Essa dinâmica que vocês têm revelado tem tido repercussão na procura de pessoas interessadas em conhecer aquilo que vocês fazem, em querer fazer parte da Tomar Honores? Muito. Temos muitas pessoas em Tomar interessadas em trabalhar esta questão dos templários e a questão medieval, e trabalhar com este tipo de época que nós trabalhamos, 12, 13, 14, um pouco mais. E sim, temos imensas pessoas à procura destas novas dinâmicas, até porque foge um bocadinho à rotina diária, foge um bocadinho, eu costumo dizer, foge um bocadinho ao futebol, ao hóquei, foge um bocadinho a estes desportos todos que estão muito ligados à cultura portuguesa. E a esgrima, o arco longo, a besta histórica, as próprias danças medievais, a música medieval é completamente diferente de tudo aquilo. São novas experiências, mesmo para as crianças e tudo. Nós temos o prazer de ter uma turma só de crianças que foram um sucesso a nível nacional, tenho que dizer, eles são magníficos, e acho também, muito sinceramente, é por aí que já de algum tempo temos esta política, que é ir primeiro às crianças, e realmente agora estamos a conseguir implementar este projeto. De ressalvar que todas as atividades que nós fazemos, temos no nosso plano de atividades feitas por nós, não as que somos contratados para fazer, ou fazemos para outras entidades, Convento de Cristo, para a Câmara Municipal. Nós temos uma vertente muito solidária em todos os eventos. Normalmente é cobrada uma pequena quantia que não vai diretamente para nós. É óbvio que, por exemplo, num torneio de esgrima histórica, temos que suportar os custos com diversas coisas que contratamos, como é óbvio, mas parte dos valores vai para um projeto social. A primeira beneficiária deste projeto foi a Acrescer, que fizemos um donativo num kit para a terapia da fala. Temos algum donativo agora também para dar, entre outras instituições que eu não posso revelar, mas que vai surgir à medida que as coisas vão acontecendo, desde donativos que se foram conseguidos nesta festa templária, donativos que foram conseguidos neste primeiro torneio de esgrima histórica, donativos que foram conseguidos nos passeios pedestres com história. Por exemplo, eu lembro-me no ano passado que fizemos um passeio ou dois com os amigos com o grupo de amigos do convento, do convento, em prol das vítimas dos incêndios, e conseguimos algumas verbas para isto. Há sempre essa preocupação em ter esse papel também muito. Solidário e que envolva a comunidade. Muito bem. Então, Mónica Vieira, ainda há pouco falava dessas presenças no CITIEC. Eu agora perguntava-lhe então, ou pedia-lhe então, para nos explicar que projetos é que foram apresentados. No primeiro ano, portanto, o CITIEC tem 2 anos, 2 edições. Na primeira edição nós apresentámos o projeto VV City, VV de Venha Viver a Cidade, em que é um projeto muito promissor, não é de toda a nossa intenção colocá-lo de parte. É um projeto complexo e, tecnologicamente, passar uma informação para o público de alguma coisa tão complexa acaba por resultar não ser tão eficaz, e foi o que aconteceu. E então, na segunda edição, participámos com uma outra plataforma, neste caso destinada para os smartphones, e destinada para o comércio, restauração, cafés, em que é muito comum nós hoje em dia vermos os habituais, os menus, as ementas em papel, e em muitos sítios vemos que, mais até no período do verão, em algumas zonas mesmo cá em Tomar, em que os menus já estão muito mexidos, em que nós pensamos, bem, vou ver o menu e a seguir tenho de levar as mãos outra vez para depois poder consultar. E foi nesse sentido então que surgiu o Gula Connect and Taste. O Gula é uma plataforma
web não é uma aplicação, porque se nós tivéssemos de instalar a aplicação em cada restaurante que frequentemos ou em cada café, não havia memória no telefone que suportasse. Então é uma plataforma de conexão automática em que a grande mais-valia, porque já existem plataformas semelhantes, mas têm de ser os próprios estabelecimentos a adquirir os equipamentos para depois fornecer ao cliente. E então isso só existe nos restaurantes de uma gama de nível mais elevado, ou que assim se considerem, e neste caso a vantagem é que pode ser utilizada em qualquer tipo de estabelecimento, por qualquer pessoa, porque o estabelecimento só precisa de ter internet, facultar essa internet, porque por conexão automática o cliente aproxima-se do estabelecimento, em vez de irmos para a porta ou queremos entrar para ver a ementa, nós ao estarmos próximos do estabelecimento temos conexão com a rede e o nosso equipamento, quando nós carregamos no browser para aceder, mostra logo o menu onde depois podemos consultar. E aí é que entra o lado apelativo, portanto, qualquer produto pode ser comercializado e se tiver uma boa imagem acaba por ser mais facilmente vendido. Sendo que o truque seria os estabelecimentos que têm pratos do dia e que queiram escoar esse prato mais do que tantos outros, ser logo a primeira imagem que aparece, portanto. E é por conexão automática. O estabelecimento, se quiser ter outras aplicações específicas com características, fazer um pedido de mesa, facultar outras informações ou obter outras informações por parte do cliente, aí sim é que teria de ter um dispositivo na mesa e esse seria o investimento do estabelecimento. De outra forma, seria apenas quem tem o seu smartphone, portanto, quem não quer utilizar, não utiliza, quem quer utilizar tem o seu smartphone e por conexão automática consegue consultar o menu em cada um desses cafés. Mas essa ideia já está colocada em prática em alguns locais, não? Não está colocada em prática em locais, nós estamos na versão de protótipo e a maturação deste tipo de aplicações ronda entre os 3 e os 5 anos em alguns casos, portanto isto envolve muitos testes, porque as coisas não saem logo da melhor forma à primeira, há um período de experimentação, porque nós não queremos de todo, como existem tantas aplicações em Portugal, patrocina-se muito e existem muitos apoios para as ideias, mas é importante que passem a existir apoios para a concretização dessas ideias, porque muitas das vezes a ideia em si pode ser muito boa, mas depois não é execuível, acaba por não ter uma vertente prática tão eficaz. E tudo isso implica muito tempo, há uma experimentação e nós temos o outro lado com obrigações com os nossos clientes diariamente, seja o cliente final, indústria, estabelecimentos públicos, portanto temos de gerir tudo isso. E essas ideias, estes nossos projetos, e depois quando algum cliente nos pede para desenvolvermos algum protótipo, é o do cliente que tem prioridade, portanto as nossas ideias vão ficando para trás. E os protótipos... Mas concretizada essa ideia, será algo para ter sucesso, e agora focando-nos em Tomar, como é óbvio, num concelho, numa cidade como Tomar, ou é uma ideia mais destinada aos grandes centros? É uma ideia destinada a todas as cidades. Em Tomar, nós já falámos com alguns estabelecimentos que se mostraram logo bastante interessados e, sem dúvida, portanto, nós temos já os estabelecimentos que vão ser os nossos estabelecimentos tipo, portanto, para a experimentação em si. Estabelecimento piloto. Estabelecimento piloto, exatamente, para a experimentação. E depois é perceber, porque obviamente há pessoas que dizem, mas eu não domino tanto o smartphone, portanto, aqui é para quem quer utilizar, é dar essa liberdade de escolha e permitir que um estabelecimento que não seja tão conhecido, porque às vezes nós vamos a alguns sítios que têm pratos ou têm especiarias, qualquer coisa, que são tão bons e que não estão na carta. Até porque estar a renovarem as cartas constantemente, os custos que isso implica. Portanto, os estabelecimentos não iriam deixar de ter os menus em papel, como tradicionalmente têm, mas passariam a ter uma outra oferta e a vantagem e o digital o que nos traz é isso, é a liberdade de escolha, mais escolha, para depois podermos decidir então que caminho é que queremos seguir, o que é que vamos escolher e o próprio cliente desfrutar mais do espaço, porque depois tudo isso leva a tantas outras funcionalidades que dali podem ser tiradas, seja para os locais, portanto, para as pessoas na cidade de Tomar, como para os turistas que nos chegam,
esta funcionalidade dá para ambos. Muito bem. Eu gostava... Foram estes dois projetos que... Sim, senhor. Muito bem. Eu gostava agora de ouvir a vossa opinião e como também promotores do turismo de alguma forma no Concelho de Tomar, sobre aquilo que pode ser melhorado para que Tomar possa efetivamente ter um impacto turístico mais elevado. Eduardo Correia, tem alguma ideia o que é que Tomar pode fazer para beneficiar, para atrair mais turistas, se é que isso interessa, como é óbvio? Não tenho opinião sobre isso. Isso deixa para quem realmente deve decidir. Mas no seu caso, tendo aqui um produto emergente, um produto que tem escala, não só local, mas também nacional, é do seu interesse que o Concelho seja... Em termos gerais, acho que a autarquia e as pessoas responsáveis estão a fazer um bom trabalho. Que a maioria antes de Tomar não era o que é agora. Hoje em dia a gente, quase em qualquer altura do ano, vê turistas, vê estrangeiros, vê coreanos, vê brasileiros, que é uma coisa que não acontecia antigamente. Portanto, eles estão a trabalhar bem e vão continuar a fazer o caminho deles e acho que até agora não tem... Mas, por exemplo, essa presença de que fala e agora... Traçando aqui um paralelo com o segredo do Vigário, a marca, o produto consegue aproveitar efetivamente essa maior presença de turistas? Efetivamente não. Porque nós não estamos nos sítios específicos onde passa a maioria dos turistas. Não estamos porque também é a opção nossa. Nós estamos essencialmente aqui dentro de Tomar, na parte velha. Os turistas têm acesso à bebida muitas vezes é por acaso ou porque alguém os aconselha, mas isso também é uma opção nossa neste momento, porque acho que ainda não estamos a nossa vida ainda não está no ponto de dar o salto, ainda temos de fazer algumas atrações. Quando nós acharmos que realmente ela está no ponto de atacarmos o mercado, nessa altura então avançaremos de outra maneira. Neste momento está um bocado enumerando. Eu já agora voltava aqui a fazer uma comparação entre Tomar e os grandes centros urbanos. Quer queremos, quer não, Tomar acaba por ser uma cidade que está no interior litorizado, por assim dizer. Uma marca como o segredo do Vigário seria mais fácil implementar-se também no litoral, nos grandes centros urbanos, ou é aqui no interior que também tem acesso às mesmas oportunidades de outras marcas que estão então mais perto do poder de decisão? Eu estou convencido que provavelmente no litoral, derivado ao tipo de artigo que nós temos, provavelmente no litoral, em zonas de praia, teríamos outro sucesso que não teríamos aqui. Porque é uma bebida sazonal, é bebida essencialmente no verão. Nos grandes centros, os grandes centros são os grandes centros, não é? É milhões de pessoas e é sempre mais fácil vender a milhões do que... Nós aqui temos um universo de 40 mil em Tomar, não é? Não sei quanto é que tem o Concelho de Tomar, mas tem para aí 40 mil ou 50 mil habitantes. As coisas são sempre muito mais lentas. Mas nós também não é por aí. Nós queremos crescer devagarinho. Aliás, a bebida já tem tantos anos e foi crescendo muito devagarinho. E vai continuar assim e havemos de atingir os nossos objetivos. Mas é uma marca que por si só, independentemente daquilo que se faça ou não, tem poder suficiente por si só para crescer, é isso? Tem. Penso que sim. Tem. Com mais alguns ajustes, eu penso que sim. Ela tem vindo a crescer todos os anos. Não tem crescido mais porque nós também não queremos. Aliás, todos os elementos que fazem parte da empresa têm outras atividades. Portanto, nós fazemos esta atividade como uma atividade secundária. Portanto, achando nós que nesta fase o mais importante não é crescer, é dotarmos a empresa de qualidade técnica para a produção e para mantermos o produto sempre com uma qualidade, que é a qualidade que os clientes estão habituados. Quando nós atingirmos esses patamares todos, então a seguir já podem crescer. É óbvio que nós tendo outras atividades não nos podemos dedicar exclusivamente 100% a esta. Quantos colaboradores é que estão na empresa hoje em dia? Neste momento somos 3. 3. É a senhora Paula Vigário, que era a esposa do senhor Francisco Vigário, é o filho e sou eu. Muito bem. Filipe Pires, eu continuava nesta toada, mas agora reformulava a questão.
Tomar pode viver apenas e só, turisticamente falando, dos templários? Não, de maneira nenhuma. Os Templários é apenas parte da história de Tomar. Tomar tem mais que isso. Vejamos agora, por exemplo, a sinagoga que foi recentemente renovada, a igreja de São João Batista e Santa Maria, embora que estejam ligadas à mística templária, mas temos o período romano, temos um jardim lindíssimo, temos imensos recantos em Tomar, a própria planta arquitetónica da cidade é muito engraçada de ver, o complexo da Levada, tem imensos locais para visitar, e depois à volta de Tomar temos Castelo de Bode aqui ao pé, temos turismo, temos ecoturismo, temos imensas coisas para visitar em Tomar. Não, a marca Templária, penso eu, que a meu ver é a marca mais forte provavelmente neste momento de Tomar, até porque temos aqui o castelo e o convento aqui perto, como é óbvio, e é uma marca que se calhar lá fora Tomar é rapidamente identificado. Se falarmos do período romano em Tomar, se calhar em Espanha ou em Inglaterra ninguém dá por isso, mas se calhar se falarmos em Templários em Tomar, toda a gente sabe que foi sede e teve a história que teve. É realmente uma marca forte e nesse aspecto os agentes locais têm feito um trabalho excepcional em promovê-la e divulgar esta. Mas sim, acho que realmente está num bom caminho o turismo. Acho que e com tantos pontos de atração, falta alguma coisa? A nível turístico, eu sinceramente não sei. Muito sinceramente não sei. Agora, uma coisa é certa. Há algum tempo, quando eu cheguei a Tomar, reparava que os agentes turísticos e todas essas empresas que chegavam a Tomar faziam um roteiro muito concreto, que era Convento de Cristo, Nazaré, Fátima, Nazaré e Lisboa outra vez. E neste momento já para cá muita gente em baixo. Já muita gente pergunta pela igreja de Santa Maria do Olival, já muita gente pergunta pela sinagoga de Tomar, já muita gente procura pelas ruas específicas para ver janelas manuelinas, para ver a própria planta da terra. Temos o próprio caminho de Santiago, que passam por aqui imensos peregrinos e grande parte das pessoas talvez nem sequer se dê conta disso. Olha, não sei, muito sinceramente. Acho que se tem trabalhado bastante bem nestes últimos anos a vertente turística e acho muito sinceramente que se vai continuar a trabalhar esta vertente bem. O exemplo está no crescente turismo de turistas que nós vemos de um ano para o outro. Os números não enganam. Querem visitantes no convento, querem visitantes para o centro histórico. O número de pessoas que acedem ao posto de turismo do município de Tomar aumentou uma coisa louca, né? Os visitantes da Festa Templária igual, a próprio Festival de Cháteaus Vivas. Temos aí à porta a Festa dos Tabuleiros. São marcas que fazem Tomar crescer e são marcas que Tomar por si só não precisam de falar quase nada, que fazem tudo e fazem com que os turistas venham a Tomar. Agora, verdade seja dita, acho que talvez o único ponto era que, lá está, com esta barreira aqui dos 2-3 anos, talvez as agências de viagem comecem a trabalhar melhor a questão do centro histórico de Tomar e não se voltem só para o Convento de Cristo. É muito interessante ver, eu adoro o Convento de Cristo, é verdade. Mas me comparar entre uma coisa e outra, eu prefiro estar no centro histórico, que há muito mais para ver, do que estar no Convento de Cristo e ir-me embora, muito sinceramente, até porque temos a parte gastronómica toda, a parte da vida, como é óbvio, temos imensas coisas para visitar, como eu já disse, acho que é por aí. Muito bem. Mónica, já sabemos então quais é que são os pontos de atração, o que é que falta? Tecnologicamente, e acho que, e agora puxo a brasa à minha sardinha, nós temos vindo a pensar numa plataforma, porque as pessoas falam muito de um roteiro, e se pensássemos, se a própria cidade pudesse ter controle do sítio, porque toda a gente diz, os turistas vão só para o castelo, visitam um pouco o centro da cidade, então o que é que nós podemos fazer nesse sentido? Imaginemos que no castelo tínhamos um automatismo, onde com perguntas de sim e não, portanto algorítmico, o turista pudesse responder, dissesse quanto é que eu estou disposto a gastar, quantos dizem que eu cá vou estar, tantas outras perguntas, e depois saísse um roteiro recomendado pela própria cidade. E a partir daí pensariam, portanto, se é a cidade que me está a recomendar,
só pode ser coisa boa. E o outro lado, a pessoa estar predisposta ou não para ser surpreendida, porque o meu gosto pode ser, a minha linha pode ser sempre a mesma, mas eu posso estar naquele dia predisposto, não, quero fazer uma coisa diferente, se tenho ou não crianças, portanto, termos um automatismo que nos faça algumas questões e que depois, mediante as nossas questões, nos dê uma resposta que tanto pode ser em papel, portanto, pode ser impressa no momento em papel, e nós temos, olha, o que nos saiu agora, podemos ir aqui, podemos ir ali, podemos ir a outro sítio, vamos ao centro da cidade, e tem aqui um sítio que nos foi recomendado e que podemos apanhar, podemos ir no tuk-tuk e vamos ter esse mesmo sítio, ou vamos a um determinado restaurante. Ou então ser enviado para o e-mail do turista, ser sempre com conexão no dispositivo, e esse mesmo pedido, portanto, eu estou na realidade a pedir um guia personalizado, feito naquele momento à minha medida. Isso obviamente terá um custo, e eu poder pagar esse guia que me vai ser entregue no momento, ou em formato físico ou em formato digital, fazer o pagamento através do meu smartphone, é sem dúvida uma mais-valia. Nós, no nosso estabelecimento, adoptámos um método de pagamento relativamente diferente dos restantes e que abrange uma série de tipos de cartões, tem inclusivamente Apple Pay, e há muitos que ficam surpreendidos porque dizem, mas ainda temos que andar não é com cartão, alguns dizem, mas porquê que eu tenho que ter sempre dinheiro para pagar, ou porquê que o meu tipo de cartão não dá em todo lado? Isto é um transtorno enorme para nós, porque chegam cá e são deparados com uma série de limitações que, convenhamos, eu acho que já deveriam saber, porque nós também, quando vamos para outros países, ficamos sujeitos ao mesmo, acontece exatamente a mesma situação. Mas aqui, quanto mais diferenciada for a nossa resposta, seja nos serviços locais, porque muitos turistas vêm cá e precisam de ir a um sapateiro, por exemplo, e não sabem onde é que fica, não sabem onde é que se vão deslocar, têm de estar sempre a perguntar a alguém, depois se perguntam à senhora que passou naquela rua, se a senhora não compreender a linguagem deles, ficam por ali na mesma, e aí viria uma outra plataforma, que é, as pessoas chegam à cidade e têm formas de saber na linguagem delas onde é que está o quê, como é que podem chegar a determinado sítio e como é que podem ter uma experiência diferenciada naquela cidade, seja em Tomar, seja numa outra qualquer cidade. E depois até podem dizer, fui a Tomar, que é uma cidade mais pequena que tantas outras metrópoles, que é menos conhecida, e tive lá uma solução muito mais facilitadora que em tantos outros sítios. Portanto, eu sou um turista e tenho filhos. Qual é que é a oferta que a cidade me sugere? E se a cidade puder dar essas sugestões, ter um controle sobre isso, e no final até pedir um feedback, porque é importante que tudo seja contabilizado. Quantos turistas é que efetivamente passam por cá? Quantos turistas é que vão a determinado sítio? Que sugestões de melhoria é que eles têm para a cidade? Se nós tivermos forma de registar tudo isso, num curto espaço de tempo conseguimos ter respostas mais eficazes, e então o turismo, mais do que crescer de uma forma sustentada e com benefício para toda a cidade. Muito bem, este Tomar Turismo já está efetivamente a chegar ao fim, não sei antes, e agora apelava a vossa capacidade de síntese e deixo à vossa consideração uma última intervenção para cada um, algo que queiram acrescentar. Eduardo Correia, comece mesmo por si. Eu não tenho nada a acrescentar, acho que já disse tudo o que tinha a dizer. Muito bem, então Filipe Pires. Eu queria dizer apenas que eu gosto muito da cidade de Tomar. Acho uma cidade lindíssima e acho que temos que apostar na nossa cidade e nas nossas gentes e das pessoas que cá temos. Eu falo, por exemplo, a Associação de Mar Honoris apostou em praticamente todos os elementos que estão à frente dos departamentos, são pessoas de Tomar, são pessoas que nós capacitamos junto de formação nas danças, de formação na esgrima, formação no arco e na besta, formação na música. Estamos a formar estas pessoas em Tomar para ter este produto em Tomar, para as pessoas de Tomar. E é por aí. Acho que Tomar tem imensas capacidades, tem muito artista, tem pessoas maravilhosas. É uma cidade linda que eu aprecio bastante e gozo em Tomar, que vale a pena. Isto é o que eu... Mónica Vieira. Eu gostaria apenas de referir que a Red Fênix é uma empresa tomarense, os seus fundadores não são tomarenses, e que isso não é um impedimento para estarmos
O objetivo é criarmos sinergias e estamos abertos a parcerias, a pessoas que estejam interessadas ou que tenham a ideia ou que queiram ver algo desenvolvido e que nos queiram procurar para perceber então o que é que nós podemos fazer, que respostas é que nós lhes podemos dar, e temos uma equipa ao dispor e uma equipa capaz e sempre disposta a fazer melhor. Muito bem, eu agradeço aos três, obrigado pelos vossos testemunhos, muito obrigado. E assim finalizamos mais esta edição de Tomar Turismo. Já sabe, iremos voltar na próxima quinta-feira. Então o tema será 4.0 e o desenvolvimento digital do turismo. Iremos ter dois convidados, no caso Nuno Madeira, professor coordenador do Instituto Politécnico de Tomar, também do Instituto Politécnico de Tomar irá estar Luís Oliveira, professor adjunto. Assim finalizamos esta edição de Tomar Turismo. Até à próxima semana. Fique bem, fique com a ERTE.